Olá, queridos internautas e ouvintes, em especial aos acadêmicos da SBAN. Eu diria assim, há 3 gerações de advogados que tem como esse professor, assim como eu tenho um carinho especial, diga-se de passagem, foi meu professor, extremamente exigente, como continua sendo até os dias atuais. Estou falando do professor Vassili Queiroz Barroso. Ele me deu aqui um roteiro e eu vou tentar chegar na metade, porque senão a gente vai passar os 30 minutos falando sobre o currículo dele. O professor Vassili é amazonense, é mestre pela Universidade de Engenharia Civil e Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Foi membro da Comissão Estadual de Educação Universitária da OEA. É atualmente professor do Centro Universitário SBAN e do Centro Universitário CIESA, sócio do Master da Sociedade Vassili Barroso e Advogados, associados desde 1995. Para você ter uma ideia, 30 anos, né? Então, quero passar a palavra aqui para o professor Vassili, meu irmãozinho querido, quem tanto tem um carinho. Não poderia deixar de também trabalhar como meu entrevistado inaugural. Faça as suas considerações iniciais. Hoje nós vamos tratar de um tema interessante, que é de juizado especial. Fique à vontade, professor. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pela deferência de ter me convidado, né? Realmente a gente agora, dia 18 passado, nós completamos 30 anos de formado e são 30 anos de efetivo exercício profissional na área do direito. No direito processual civil, direito ambiental, né? Apenas não atuamos no direito criminal, né? Por uma questão lógica, né? Os clientes de criminal são diferentes de clientes de Já diz civil. O verbete que o crime não compensa. O crime não compensa. Nem para o advogado. Mas é uma satisfação estar aqui com você, Frank. Prazer estar aqui. Sabe, professor, eu quando, nesses tempos em que eu estou afastado do magistério, para cuidar da saúde, eu me deparei com uma ociosidade salutar em casa. Nesse meio tempo, escrevi 3 livros. Um eu findei, os outros 2, mas todos voltados para a prática. Estarei lançando agora, no começo de setembro, o Manual Prático para a Advocacia nos Juizados Especiais Cíveis. Em seguida, eu também elaborei, a pedido dos meus alunos de pós-graduação, o Manual Prático de Audiências Trabalhistas, porque o que a gente percebe é que o ponto crucial no direito do trabalho, principalmente no processo de trabalho, é a audiência, e a gente ainda ouve advogados de audiência pedindo razões finais remissivas, o que é um pecado. Então, lá estou roteirizando isso. E, por fim, também, instigado pelos alunos, elaborei o Manual Prático das Ações de Família. Mas hoje, basicamente, professor, eu queria lhe escutar no sentido de dizer o seguinte: qual é a percepção que o senhor tem hoje da advocacia nos juizados especiais cíveis? Como é que o senhor vê os principais percalços? Hoje a gente vai debater alguns temas polêmicos aqui. Mas qual é a sua percepção em relação à advocacia nesse microsistema? Frank, na verdade, quando surgiu a Constituição Federal, em 1988, ela trouxe no artigo 5º, né, inciso, se eu não me engano, 74, a obrigatoriedade de o Poder Judiciário atender aos carentes, né, sem pagar nada. E isso originou o que a gente chama de sistema de juizados especiais, né? Muita gente esquece que, na verdade, o juizado especial não é só o juizado especial cível da Lei 9.099, né? Nós temos 3 juizados que compõem o chamado sistema de juizados especiais. E eles são entrelaçados entre si, né? Isso a gente nota, a gente observa quando a gente precisa recorrer de alguma decisão. Vou dar um exemplo para você. Imagine, por exemplo, que uma turma julga um recurso totalmente divergente de outra turma do mesmo estado. Turma recursal, a gente sabe que no juizado especial são as turmas recursais, né? E aí, uma turma julga diferentemente, interpreta uma determinada lei de forma diferente. Qual é o recurso cabível? Não existia. Não existia isso.
na legislação brasileira, não existia isso na Lei 9.099. E aí a pessoa ficava sem poder recorrer. Né? Deixa eu interromper rapidinho. O senhor sabe que aconteceu um caso similar comigo? Eu fiz 4 processos contra um supermercado que trabalha vendendo eletrônico. E a situação ocorreu numa dessas lojas em que ele anunciou um determinado computador por 899. As pessoas foram para lá e, na realidade, era 1.899. Todo mundo com encarte, esperou lá, o gerente não liberou. Não, está errado o preço, nós vamos fazer uma nota. Moral da história, esse pessoal ficou até 3 horas da manhã, nesse supermercado. Depois foi a Delegacia do Consumidor, à época, foi uma promotora de justiça, assinou as caixas que eles iriam comprar, e no outro dia a loja chamou para que todo mundo comprasse 899. Eram 30 e poucas pessoas que estavam lá, idosos, diabéticos, passando mal. Eu fiz as ações, eu tive sentença de 10 mil, tive sentença de 4 mil, tive sentença de improcedência total. A causa de pedir, o pedido é o mesmo. E na época, eu fui pesquisar e entrei com um incidente de uniformização jurisprudencial das turmas recursais. O senhor sabe qual foi o desfecho disso? Até hoje eu não tive sentença. Ele existe, esse incidente, mas as turmas não estavam preparadas para julgar porque não tinha base legal. E é justamente o que o senhor está falando. Exatamente. É exatamente isso. Por exemplo, isso só veio... Por exemplo, a Lei 9.099, né, você sabe muito bem, ela foi em 95, né? E a primeira lei, depois dessa, que veio fazer parte desse sistema de juizado especial, foi os juizados especiais federais, né, que é, se eu não me engano, de 2001. Exatamente. Então, veja, 6 anos depois. Mas que trouxe no seu bojo, Frank, exatamente a mesma coisa da Lei 9.099. Não houve alteração em termos de substância, né, principalmente em termos recursais. Não houve. Ficou o quê? Aqueles 3 recursos que a gente sabia. Embargo de declaração, recurso inominado, né, e recurso extraordinário das decisões de turma das recursais. decisões tomadas pelas turmas recursais. Né? Ora, todos nós sabemos, quem está nos assistindo sabe perfeitamente que não é cabível recurso especial por uma razão muito simples, né? A Constituição... E, via de regra, não cabe agravo de instrumento também? Não cabe. Agravo de instrumento realmente não cabe. Mas, veja, tem alguns recursos que é possível. Por exemplo, esse que você falou, que é o pedido de uniformização de jurisprudência ou o pedido de uniformização de interpretação de lei federal, que foi exatamente o seu caso, né? Veja, mas isso veio quando? Quando foi a fundamentação disso? Veio a fundamentação em 2009. Com aquela alteração de incorporação de alguns... Uma alteração dos artigos do CPC à época, que era de 73. Isso, mas principalmente com a lei 2.256, se não me engano, que instituiu o 3º juizado especial, que é o juizado especial da Fazenda Pública, tanto estadual como federal. Aí, nesse, existe o dispositivo legal, está lá na lei, estabelecendo o pedido de uniformização de decisão. Lá está previsto isso. Entendeu? Então, veja, essa lacuna temporal e que a lei veio, nem o fórum, né, o FONAGE, estabeleceu isso, não analisou. O que eu acho, inclusive, que o FONAGE, para mim, a despeito, ele não tira dúvida, não esclarece, ele legisla. O interessante do FONAGE, eu fazendo uma pesquisa numa escrita, ele não tem qualquer fundamentação legal. Ele é um encontro desinteressado, sem qualquer obrigatoriedade. E aí, outra curiosidade, hoje aqui a nossa live vai ser a noite das curiosidades. Mas, veja, se te interessa o FONAGE, você coloca ao juiz, eu não estou obrigado a seguir o FONAGE.
Mas exatamente. para Se não fundamentar, colocar- fundamentar a decisão dele, ele coloca de acordo com De o acordo com o FONAGE. FONAGE. Então é interessante Exatamente porque nós ficamos nesse limbo. Posso ou não posso? É Posso lançar a mão do exatamente FONAGE ou não? Outra questão interessante, para o senhor ver como nós precisamos, na nossa primeira entrevista, que foi com o Dr. Ivan, que foi magistrado dos juizados especiais criminais e fazia, às vezes, discíveis de vez em quando, e aqui na entrevista que ele nos deu, foi extremamente coerente. Eu não sei se o senhor lembra, mas esse foi o juiz que colocou a plaquinha: não precisa bater, entra sem... Entra sempre. E a grande crítica dele é justamente essa, que o microsistema dos juizados especiais, em tese, as sentenças eram para sair em audiência ao final da instrução. O que não custa nada, você dispensa o relatório, vai lá e... Olha, Frank, em 30 anos de exercício efetivo, né, de advocacia, eu só tive uma sentença Em audiência. prolatada após a audiência. Uma. Em 30 anos. Então, você imagina que os princípios dos juizados especiais, de oralidade, de celeridade principalmente, informalidade, não é atendido. E a gente sabe aqui não há uma crítica, né, aos juízes, então, porque a gente sabe que o volume é muito grande, mas deveria haver, né, uma celeridade maior para atendimento ao que foi o objetivo da lei. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fiz uma leitura recente de um artigo, é a segunda vez que eu comento isso, nas duas entrevistas. Eu fiquei tão impactado com esse levantamento. Marcelo Cruz é o nome do professor da UFAM. Na tese de mestrado dele, ele fala sobre o iceberg da litigiosidade. Ele pesquisa de 2017 a 2024, ou 2019 a 2024, o percentual de litigiosidade no estado do Amazonas. E, via de regra, nós temos um percentual que permeia o aumento, ano a ano, de 41%. Mas quando chega nos juizados especiais, professor, só para você ter ideia, ele chega a 300% a diferença. E aqui a gente tem que observar a litigância em massa, a litigância fatiada, que muitos se apelidam, que agora, por coerência, até a pedido do Conselho Federal, não podemos falar em litigância predatória, a gente fala em litigância de massa, mas bem sabemos que para toda ação existe uma reação. Então, foi uma reação da magistratura local a uma determinada modalidade de litigância pelos advogados. Então, hoje nós temos um aumento, e no mesmo sentido, dentro dessa pesquisa dele, ele fala que o investimento no judiciário amazonense não acompanha o crescimento. É verdade. Porque, de forma exponencial, nós deveríamos ter, em tese, mais juízes. E agora eu me deparei essa semana, não sei se o senhor também, com uma sentença, ele não chama de sentença, ele chama de um relatório do juiz leigo, que vai ser homologado pelo juiz. Então, nós já temos a figura do juiz leigo operando nos juizados especiais do estado do Amazonas. Aí, nós estamos preparados. Quem vai fazer isso? É os assessores, que muitos aí podem nos criticar, mas que tem um trabalho relevante, mas não pode fazer, às vezes, de juiz. É verdade. Então, nós temos que ter aí uma hierarquia a ser respeitada. Bem sabemos que... Aí estamos levando para fora todo o que a gente chama de jurisdição. Exatamente. Né? Então, vejam, ao que o senhor atribui esse aumento exponencial das ações dos juizados especiais? Olha, a situação, Frank, não é de agora isso. Eu não sei se você lembra que, na verdade, essa quantidade enorme de ações de pequenas causas antigamente, né, era muito grande. Essa foi a razão exatamente da mudança para juizados especiais. Né? Saiu de pequenas causas para abranger outras situações para poder acelerar aquilo que era chamado anteriormente de pequenas causas. Né? Eu acho que é como você disse,
Na verdade, a demanda sempre foi grande. E com o aumento da população, aumenta mais. Com o aumento das quantidades de pessoas, né, que não utilizam adequadamente, né, a sociedade, a maneira de agir dentro da sociedade, surge muito mais. Hoje em dia, por exemplo, as situações de pequenos furtos, né, que são normais, né, para algumas pessoas, aumenta a quantidade de ações. Então, veja, nós temos hoje uma sociedade que é totalmente fora da ordem. Eu acho, no meu entendimento, que essa demanda maior das ações nos juizados especiais se deve exatamente ao comportamento social das pessoas que moram na cidade. E isso aí envolve, né, a prática de comércio, a prática de fornecedores de serviço. Veja, é um absurdo, para mim é um absurdo, uma empresa fornecedora de energia ou de água, que é um serviço público concedido pelo Estado, ter o maior tipo de ações desse tipo. Quer dizer, essas empresas, elas deveriam ter, dentro do seu organismo, do seu organograma, setores competentes para evitar que esses tipos de ações progridam dentro da empresa. Ou tem um compliance, que é trabalhar de acordo com a lei? Trabalhar de acordo com a lei. Quer dizer, teria que ter alguém que dissesse o seguinte: olha, não, isso aqui está errado, vamos fazer, vamos corrigir, etc. Eu vou lhe mostrar um fato que aconteceu agora recentemente. Chegou um cliente para mim, porque ele mora ele e a esposa, e os dois são idosos. Todos os dois são idosos, todos os dois têm mais de 70 anos. Um tem 75, outro tem quase 80. E moram só os dois na casa. E pagavam um valor X, né? Um valor normal. A companhia, a empresa de energia foi lá, né? E o técnico atribuiu, né? Levou o relógio e veio uma notificação que eles estavam devendo 60 e tantos mil reais. Eu levantei o valor que ele paga, que o casal de idosos pagava, era exatamente o valor normal de duas pessoas que moram numa residência. Entendeu? Fui na casa dessa pessoa, ela tem um ar-condicionado, uma geladeira e ventilador. Não podia pagar R$ 1.500 por mês de luz. E aí eu fiz um recurso administrativamente e a pessoa que analisou o recurso entendeu muito bem o que eu coloquei, né, e realmente cancelou isso. Então, veja, mas isso era para ser eliminado antes de notificar. Quer dizer, já deveria ter dentro desses órgãos setores um filtro que filtrasse esse tipo de ação. Pô, deixa eu aproveitar, impossível. só para lhe dar um dado aqui. Até bem pouco tempo atrás, eu acreditava piamente de que o país de maior litigiosidade do planeta seria os Estados Unidos. Que lá eles judicializam quase que tudo. Para minha surpresa, essa pesquisa indicou que é o Brasil. Nós estamos juridicalizando a vida. E aí, segundo esse professor, Marcelo Cruz, ele diz o seguinte: há mecanismos para o judiciário minimizar esses impactos, que são incidentes de resolução de demandas repetitivas. Se eu tenho várias demandas, eu dou um break. Só que o problema todo é a sentença que vem desse incidente, ele se torna equiparado a uma súmula vinculante. Isso me preocupa porque quando eu tenho uma súmula vinculante, eu ingesto a decisão do juiz para analisar caso a caso
de forma distinta daquele que foi analisado de forma abrangente. Eu tenho uma preocupação muito grande, entendeu, professor? Pelo seguinte, porque se eu quero fazer um controle efetivo, eu tenho que ter um controle da chegada, da recepção desses processos, e aí nós temos a inteligência artificial a fazer os favores, porque ela faz uma pré-análise, causa de pedido, e começa a seletivizar. Inclusive a prova disso. Então, quando a gente chega nos juizados especiais, que esse microsistema ele vai tolir o papel de recurso, conforme o senhor falou, ele limita, e é justo que se faça. Eu não posso... Pelo objetivo da própria lei. Pelo princípio da celeridade que está esculpido lá no artigo 2º. Mas a minha grande preocupação é, nós sabemos utilizar os juizados especiais. O senhor quer ver uma outra curiosidade? Eu vou já lhe passar a palavra, senão eu vou roubar a sua palavra. Nos juizados especiais não existe cumprimento de sentença. Eu aprendi isso pela força do erro, porque logo que saiu em 2015, eu lembro que eu fui a Brasília para fazer a minha atualização lá no Conselho Federal, e lá estava a Vanbier, Tereza Rodolvinho, Alexandre Freitas Câmara, o povo todo. E eles não comentaram nada disso. Chegou aqui, eu fiz o pedido de cumprimento de sentença. O juiz, sabiamente, pediu que eu corrigisse porque não se enquadrava, apesar de que o escopo era o mesmo, mas o nome era execução. Porque o artigo 52, pela lei especial, revoga a geral. Então, não tenho cumprimento de sentença, eu tenho execução. Execução de título executivo judicial, que seria execução de sentença. E o recurso é exatamente o CPC. E aí, moral da história, eu deixo de ter, se é execução, não cabe impugnação. Só vai caber embargos. Só os embargos. Embargos, que continuam, tanto os embargos no título judicial do 52, como o título extrajudicial do 53. Esse microsistema é desconhecido pelos nossos advogados. É exatamente isso, Frank. A maioria dos nossos advogados não conhece o sistema de juizados especiais. Por quê? Exatamente em razão disso. Porque se formaram, talvez, antes, ou muitas vezes a própria universidade no seu currículo não oferece isso. Não temos matéria específica para o juizado especial. E, por incrível que pareça, é a área que mais ele vai atuar depois de formado. Vai atuar mais nessa área. E uma outra observação. Se ele não atua diretamente, ele sempre vai precisar. Porque ele pode não atuar constantemente, mas sempre vai ter caso. Como o nicho dele, mas eventualmente é é uma linha de necessidade profissional dele. E aí eu já vi vários colegas dizer, perdi a ação e agora não tenho o que fazer. Ainda ontem, uma ex-aluna do CIESA, porque eu ministro essa disciplina lá no CIESA. Lá no CIESA tem essa disciplina. E eu mostrei para eles, para os alunos, exatamente essa situação dos recursos que são possíveis nos juizados especiais. E que o sujeito... Que são atípicos, que não estão ali, mas que necessariamente são absolvidos. São absolvidos. Entendeu? E um deles, por exemplo, que o CPC estabelece, né? Que é... Porque, olha, o Frank, existiu 3 coisas que a lei 9.099 não atendia. Primeiro, essa questão da divergência entre decisões da turma. Segundo, essa questão da interpretação de lei. E terceiro, quando a decisão da turma contrariava a jurisprudência ou súmula do STF e do STJ. Não tinha. Tanto é que, por meio de um recurso extraordinário, foi que o STF determinou ao STJ que eles resolvessem a questão de interpretação, né? Resolvesse o problema no juizado especial, que solucionasse o conflito entre uma decisão de turma ferir um dispositivo, uma decisão, uma jurisprudência, uma súmula do STJ. E aí foi resolvido isso. Mas depois foi resolvido isso, e depois surgiu uma outra coisa, que foi a Lei 2.153, que veio estabelecer isso daí. Mas ficou uma outra ainda, que muita gente não sabe. Por exemplo, é possível você
Existe uma coisa lá no processo civil, na Constituição, que você sabe muito bem, que é a reclamação. Está lá. Está lá na Constituição. E ninguém utiliza no juizado especial. Mas é possível utilizar no juizado especial. Está lá. O interessante Porque está na Constituição Federal, a Constituição serve a todos. Quando eu levantei essa polêmica de que lá no juizado especial a execução não cumprimento de sentença, uma vez um aluno muito inteligentemente na pós-graduação fez a leitura do artigo, mas professor, aqui tanto na cabeça do 52 como do 53 diz que será respeitado o CPC. Aí eu digo, mas leia depois da vírgula. Com as exceções aqui. E se ele diz aqui que a exceção é essa execução, aí não vai ter outro modo. Mas interessante, professor, porque a gente vê essa sistemática recursal. E nesse meu livro, em que eu coloco a prática, eu explico exatamente os recursos possíveis. Eu, quando entrevistei o doutor Ivan, eu participei de 2 ou 3 audiências em que ele fez deu sentença em audiência. Ora, se eu tenho o princípio da oralidade, ele dá sentença em audiência, o que me impede de fazer o embargo de declaração de forma oral? Nada. Nada. Quem faz? E eu acho que esse é o grande problema hoje, sabe? Exatamente, por exemplo, a despeito da lei estabelecer a informalidade dos atos processuais, essa informalidade ela não é muito utilizada. A gente vê peças nos juizados especiais que são verdadeiras peças obedecendo o CPC, quando não precisa. Pelo princípio da informalidade, eu posso só sem citar um artigo. Sem citar absolutamente nada. Né? Mas aí as pessoas estão tão acostumadas a fazer no CPC que acabam fazendo a mesma coisa e isso acaba demorando mais porque traz mais coisa e acaba prejudicando porque a simplicidade que é exigida na Lei 9.099, né, pode levar, inclusive, à não feitura da ação no próprio juizado em razão de se tornar complexa. Olha só. E aí exigir alguma... Nós temos 3 minutos, a conversa fica tão interessante. Eu vou passar já para o senhor fazer as considerações finais e já lhe dizer que vai ter que ter um segundo encontro. Vamos ter que fazer um segundo encontro para poder a gente esmiuçar. E aí, tão logo eu tenha o livro físico, eu vou renovar o convite para que a gente possa explorar e eu possa lhe presentear para o senhor fazer as demais críticas pertinentes ao livro. Mas, professor Vassili, o senhor é referência, tenha certeza disso. Em toda a sala de aula que a gente entra, que eu vim depois do senhor, minha preocupação sempre é não baixar a qualidade do que o senhor coloca para os alunos. O senhor goza de um respeito muito grande com todo alunado. Todos são unânimes em dizer que o senhor é o tipo do bom cobrador, que cobra bem na prova, mas é um bom pagador porque dá uma aula de excelência, uma aula de qualidade. Eu, do fundo do coração, não poderia deixar na abertura dessa sequência, que nós vamos ter encontros semanais, e esse podcast, ele foi criado não com o objetivo de discutir política, nós vamos fazer de interesse para a classe de advogados e para o alunado. Aquele que tem interesse em fazer uma análise crítica jurídica da própria lei, do texto da lei, das condutas e etc. Vamos trazer convidados aqui para tratar sobre litigância de massa, de fatiamento de ações, fazer uma análise crítica hoje do microsistema, de como a gente vem se relacionando. Então, queria lhe agradecer, passar para suas considerações finais e que só deixe um recado aí para os advogados que já passaram para o senhor ao longo desses 30 anos aí de magistério jurídico, que não foram... Eu sou a prova disso e sou grato pelos conhecimentos que o senhor me passou em sala de aula, a maioria aqui, minha turma lá de 2007 da Unip, todos eles são unânimes em reconhecer a sua qualidade técnica. Então, só as considerações finais, a gente tem 2 minutinhos aí. Eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade que você está dando para a gente poder discutir, né, conversar aqui a respeito. Quero dizer, por exemplo, que existe um outro recurso que pouca gente sabe, que é o recurso interno nos juizados especiais, né, que é semelhante àquele recurso que a gente tem no CPC, né,
que é a decisão, o agravo interno, quando você, o relator, toma uma decisão e essa decisão você pode recorrer. Porque ela, apesar de ser interlocutória, mas ela tem uma característica... Tem uma característica, ela pode decidir. E no juizado especial tem isso. Tem um recurso interno, que muita gente também não pensa, mas tem no recurso interno. Ou seja, quando o relator de uma turma decide, por exemplo, não aceitar ou não reconhecer, não conhecer do recurso, né? Não conhecer do recurso, ele está tomando uma decisão que pode ser definitiva e cabe o recurso interno. Cabe o recurso interno, no juizado especial. Então, eu queria dizer a todos que o juizado especial ainda falta muita coisa, né, para a gente poder concretizar o que a gente pensa em termos do ideal. De uma coisa ideal que possa realmente trazer para a população uma decisão rápida, né, que é o interesse de todos nós. A gente entra com uma ação de juizado especial e demora 2, 3 anos, às vezes, né? Isso não é cabível. Então, o objetivo é exatamente isso. E é possível a gente, né, aprimorar isso. E os advogados, eles têm a obrigação, entendo eu, viu, Frank, de fazer com que esse procedimento no juizado especial também melhore. Não só esclarecendo coisas também, quando for necessário ao juiz, né, de situações, porque muitas vezes o juiz fica totalmente acercado daquela problemática dele lá e não começa a pensar em outras coisas para melhorar, né? Então, no nosso caso aqui no Brasil, o juiz é muito atarefado, a gente sabe disso. O processo, você imagina 300 processos para um juiz decidir, é muita coisa, né? Então, eu queria agradecer o seu convite e dizer a todos que eu tenho um prazer muito grande em ser professor, né? Você sabe que eu sou professor há 53 anos, então é uma coisa que me... É uma coisa que, né, dentro das profissões todas que eu tenho, Frank, né, eu sou engenheiro, você sabe disso, sou advogado, né, sou fiscal de saúde, mas aqui corre no sangue aquele que é do magistério. Não é à toa, é portanto que eu tenho 53 anos de magistério e espero e sei que, na verdade, você acabou falando que é um exemplo disso, de que eu sempre me dediquei ao magistério para transferir, né, aos alunos um conhecimento que a gente detém. Por isso que eu acho que o magistério, o professor, é as melhores das profissões. É a melhor das profissões. Por quê? Porque ele dá de si para que os outros, né, tenham conhecimento para o desenvolvimento de sua vida. Você é um desses. Amém. Né? E a gente trabalha nesse sentido. Tá? Então, eu agradeço a você. E quero deixar um recado aqui também, antes da gente encerrar, que qualquer pergunta que vocês tenham para o professor Vassili em relação a sistemas recursais dos juizados especiais, pode enviar diretamente para o portal do YouTube ou no nosso Instagram, voltado para o portal do Jus Fácil, do nosso podcast. A todos eu não sei se digo boa noite, mas enfim, uma boa jornada. E agradecendo mais uma vez o professor Vassili. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.